Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje o Dr. Gabriel Coquito apresenta o artigo sobre o uso de Obe-cel em adultos com um diagnóstico de LLA. A novidade desse construto, né, é justamente essa porção de fragmento variável, e ela possui uma afinidade menor em relação aos outros construtos CAR-T para LLA e também em forma não Hodgkin. No caso, os construtos anteriores, no caso Brexucel, eles tinham uma afinidade um pouco maior ao CD19 e isso provocava também uma reação inflamatória mais exacerbada, né? E o que foi melhorado nessa questão é justamente pensando em diminuir essas CRS e ICANS, foi feita justamente uma diminuição dessa afinidade para diminuir a resposta inflamatória. E ao mesmo tempo, esse construto ganhou uma taxa de ligação mais rápida aí com os antígenos tumorais. Então, falando diretamente sobre o desenho do estudo, esse foi um estudo multicêntrico em 34 centros. Foi um estudo de fase 1B/2. A maioria dos pacientes se encontravam nessa fase 2 mesmo do estudo, né? Eram pacientes maiores de 18 anos, então a população semelhante àquela do Brexucel, com 153 pacientes com LLA recaída refratária. Não era permitida a terapia ponte com blina, porém existia uma porcentagem significativa de pacientes expostos à blina previamente. Uma outra questão interessante, né, associada ao construto, existiu também uma alteração na forma de infusão. A gente vai mostrar o desenho um pouco mais para frente, mas a dose infundida ela era guiada pela carga de doença medular antes da infusão da linfoduleptação, no caso, né? Podendo haver, então, na maioria das vezes, havia uma segunda infusão do produto para chegar à dose alta. O endpoint primário desse estudo foi a taxa de resposta e o endpoint secundário, a resposta completa. Então, a gente tem um desenho bem complexo, né? Assim, a maioria dos pacientes estavam nessa fase 1B do estudo, que possuía 2 coortes, né? Basicamente, só para avaliar a taxa de resposta em cada faixa de grupo. Então, a gente tinha a coorte 1A, que eram pacientes com mais de 5% de blastos, e a coorte 1B com menos de 5% de blastos, apenas com 16 pacientes nesse grupo. E o estudo, de fato, fase 2, são 111 pacientes. Tinha a coorte pivotal, que eram pacientes com mais de 5% de blastos, né, uma carga de doença um pouco maior. A coorte exploratória com menos de 5% de blastos. E tinha uma outra coorte só com pacientes com doença extramedular isolada, né, justamente para avaliar a taxa de resposta em cada grupo. Então, aqui, só demonstrando um pouquinho o desenho do estudo, a gente tem 153 pacientes que foram alocados no estudo. Alguns pacientes não conseguiram chegar ao período da infusão. No total, a gente teve 127 infusões, né, com 16 pacientes no grupo de fase 1B e 111 no grupo fase 2, nesses grupos que a gente já demonstrou, né? Então, aqui a gente tem de forma mais detalhada, né, como que era feito essa fase do CAR-T-cell. Então, tinha essa parte de screening, a linfoferese, que a gente já conhece, a bridging therapy. Tinha um processo de linfodepressão, como a gente já falou, né? Antes da linfodepressão, a gente avaliava novamente a doença medular se tivesse mais de 20% de blastos. Era infundida uma dose menor da CAR-T-cell, né, 10 vezes 10 a sexta. E se o paciente tivesse menos de 20% de blastos, uma dose maior, 100 vezes 10 a sexta. Após essa primeira infusão da CAR-T-cell, a gente avaliava a taxa de CRS. Se os pacientes fossem bem com uma CRS menor ou igual, haveria uma segunda infusão. E a gente vai ver aí que mais de 90% dos pacientes chegaram a essa segunda fase da segunda infusão, que acontecia por volta do 10º dia, aproximadamente 9 dias de pós, né? E aí sim, a maior parte da infusão era realizada nessa segunda infusão, né? Os pacientes que tinham menos de 20% de blastos, 310 vezes 10 a sexta CAR-T-cells, e os pacientes que tinham mais de 20% de blastos, 400 vezes 10 a sexta, já que eles realizaram uma dose menor na primeira infusão. Então, aqui está demonstrando os dados que falam sobre sacar mais essa parte da segunda infusão, né? Porque eu fiquei curioso, não tinha tanto esses dados assim destrinchados, né, no corpo do estudo, né? Mas a gente vê que realmente a maior parte, mais de 90% dos pacientes conseguiram realizar a segunda infusão, ou seja, tiveram uma taxa de liberação de citocinas menor. E a gente vê que aqueles que tinham menor carga de doença, né, todos eles, aqueles que tinham menos de 5% de blastos, né, todos eles conseguiram realizar essa segunda infusão.
Então, falando sobre as características demográficas mesmo, né? Então, os pacientes, a mediana de idade na coorte geral, 47 anos, né? Os pacientes da coorte 2 a 50 anos. Tinha representatividade de pacientes com mais de 65 anos, né? Aproximadamente 20%. Como a gente fala, né? As terapias prévias realizadas, boa parte dos pacientes realizaram a bilotomumab, como eu já havia mencionado, né? Mais de 40% dos pacientes tinham uma representatividade boa também de pacientes expostos ao inotuzumab e também pacientes que fizeram essa terapia em combinação, né? E também, além disso, pacientes que já tinham sido submetidos a transplante alogênico, mais ou menos 44% dos pacientes. Aqui falamos sobre a carga tumoral, né? A mediana de porcentagem de blastos foi de 40% e pacientes com doença extramedular, 23%. Destacando também que a maioria dos pacientes eram ECOG 0 e 1. Agora falando um pouquinho sobre as terapias pontos, né? A gente tem que 92% dos pacientes realizaram algum tipo de terapia ponte, como eu já havia mencionado, justamente para não exaurir aquele alvo celular. Não, os pacientes não utilizaram brina, a maioria deles utilizaram apenas químio, mas existe uma representatividade de pacientes que usaram químio mais hidroxitirosina quinase, químio mais inotuzumab ou apenas inotuzumab, né? Como a gente já falou também, a porcentagem média de blastos 40% e 21% dos pacientes com doença extramedular. Falando um pouquinho sobre os resultados, né? A gente tem que a duração média da persistência das células CAR-T no sangue periférico foi de 17, quase 18 meses. Como já é conhecido de outras terapias de células CAR-T, a gente teve uma plasia de células bem importante, de cerca de 80% desses pacientes em 6 meses. Isso vai reduzindo ao longo dos meses com essa porcentagem de 66% de aplasia em 12 meses. Alguns pacientes foram submetidos a TMO pós-CAR-T, né? Isso é uma coisa que a gente não tem muita certeza sobre o real benefício disso. A gente teve uma porcentagem de 18% de pacientes realizando transplante pós-CAR-T, com a mediana de 101 dias pós-CAR-T. E um terço desses pacientes já estavam em realização de um segundo transplante alogênico de medula pós-terapia de células CAR-T. Falando sobre as taxas de resposta, né? Considerando os pacientes dos dois grupos, a gente teve, conforme esperado já, né? Como a gente viu em outras terapias de células CAR-T, uma alta taxa de resposta completa, com 78% de resposta completa, e resposta completa com recuperação hematológica incompleta, cerca de 26%. Falando agora sobre sobrevida livre de progressão, né? Considerando os pacientes dos dois grupos, a gente teve uma mediana ali de progressão de 11,9 meses. Como a estudo de fase 2, não tem braço comparativo, mas a gente pode traçar aqui uma comparação com uma coorte que é um pouco semelhante, né? Fazendo esse raciocínio, que é os pacientes que foram submetidos a Brexucel. Então a gente vê aqui que em relação ao PFS também é bem semelhante, se a gente considerar pacientes dos dois grupos, né? Os desenhos foram semelhantes. Teve uma mediana de sobrevida de progressão de 11,6% e uma overall response de 18,2%. Né? Se a gente compara essa overall response com os pacientes do Obicel, a gente vê que a sobrevida de progressão é um pouco menor, mas não dá pra gente também fazer... Dá pra gente comparar, mas não, de fato, tirar informação disso, né? É um pouquinho menor que 15,6% do Obicel. Então a gente vê também em relação à PFS, né? Se a gente fazer uma subdivisão da carga tumoral pré-infusão de terapia de células CAR-T, a gente vê que aqueles que têm a menor carga de doença, eles vão melhor, né? Eles têm uma taxa de resposta melhor e uma sobrevida de progressão melhor também. E se a gente pegar e comparar os pacientes que tiveram menos de 5% de blastos com aqueles que tinham mais de 75%, realmente a mediana de sobrevida de progressão é bem diferente. De menor de 5% de blastos não foi alcançado, de mais de 75% 50 meses. Falando agora sobre a grande questão, eu acho que a novidade desse estudo ele não é nem tanto as taxas de resposta, as diferenças de taxas de resposta, mas sim a incidência de eventos adversos, né? Como a gente falou, o desenho do estudo é diferente. Existiam 2 infusões, existia uma infusão direcionada por carga tumoral, e isso propiciou, de fato, menores taxas de liberação de citocina e uma taxa de ICANS também. Então, a gente vê que boa parte dos pacientes tiveram ICANS, mas foi de um baixo grau. Se a gente vê CRS grau 3, considerando os dois grupos, né, foi de apenas 2%, né, são 3 pacientes. Se a gente considerar ICANS, 7% de grau 3. Então, isso é uma redução bem significativa.
como a gente... E essa é a grande questão de discussão do estudo, assim, né? Se a gente comparar com o Brexucel, que já é uma terapia CAR-T aprovada para LA em pacientes de uma coorte semelhante, né? A gente vê que no Brexucel a taxa de CRS grau 3 iria em torno de 24% a 26% contra um Obsel de 2,4%. Se a gente observar a ICANS grau 3 também, no Brexucel vai de 25% a 35% versus o Obsel 7,1%. E que chama mais ainda atenção ao uso de vasopressores, né? A gente vê que o Brexucel, de fato, pela reação inflamatória, 40% dos pacientes usaram vasopressor em algum momento, e no Obsel 2,4%. Né? Tudo isso leva a crer que no futuro, né, eu acho que até justamente com esse tipo de CAR-T-cell, o Obsel, a gente vai ver mais infusões de CAR-T-cell ambulatorial até mesmo, né? A gente não vai precisar tanto de suporte de UTI, não vai precisar manter esse paciente internado, justamente porque a gente vai diminuir os custos da terapia. Então, a gente vê que uma mudança de protocolo, uma mudança do construto, realmente foram eficazes em reduzir as taxas de eventos adversos. Então, basicamente, acho que é isso. Discussão. Não sei se eu tenho tanta coisa para comentar assim, mas eu achei algumas coisas interessantes do estudo. Apesar de ser um estudo fase 2, eu acho que CAR-T é sempre uma novidade, assim, então estudos sobre CAR-T, ainda mais em uma doença que é ruim, que pega um perfil diferente de paciente, então pega pacientes que são recaídos e refratários de uma idade mais avançada, que já foram expostos a múltiplas linhas de tratamento, que fizeram blina, que fizeram INA. Então, assim, as pacientes foram, às vezes, politratados e com tratamentos diversos. Eu acho que foi legal saber que esse estudo conseguiu, essa terapia, na verdade, conseguiu induzir uma alta taxa de resposta para os pacientes até que tinham alta carga tumoral, assim. Mesmo ela sendo menor do que os pacientes com menos de 5% de blastoma na medula óssea, eu achei de grande valia colocar esse perfil de paciente nos estudos, porque a gente sabe que CAR-T para paciente que tem uma alta carga de doença tende a ir pior, e incluindo esses pacientes no teu estudo, você consequentemente tenderia um pior resultado. Então, eles terem estudado a medicação para esses pacientes, eu acho sempre algo bom, assim, né? O fato do estudo também ser multicêntrico é interessante, né? Você teve vários outros centros do meio que dividiram experiências e, por consequência, a gente sabe que cada centro tende a ter preferência para algum tipo específico de tratamento. Eu acho que isso ajudou a deixar a população do estudo mais diversa. Como o Coquito comentou, que é algo muito importante, assim, em comparação até o estudo por Brexucel, é a toxicidade de tratamento. Você teve um perfil de toxicidade, tanto para CRS quanto para ICANS mais tolerável, e também relacionado a essa toxicidade a quão ruim é a doença ou quanta doença o paciente tem. A gente sabe que é uma terapia cara, e então você ter a possibilidade de ter uma medicação, um tratamento menos tóxico, que tem a possibilidade de reduzir o tempo desse paciente na internação hospitalar, suporte vasoativo ou suporte de unidade de terapia intensiva, principalmente na realidade brasileira, que custa caro para o convênio, e sabendo que isso é algo importante na nossa prática, porque a gente não consegue indicar CAR-T para todo mundo. Acho que a nossa realidade ainda é ver os pacientes que fazem CAR-T, são os pacientes que têm condição de arcar com o CAR-T, porque o plano de saúde é tanto quanto resistente à aprovação desses processos, e a gente sabe que o perfil de paciente que precisa, ainda mais na LLA, é um pouco mais urgente. Não sei se, por exemplo, um paciente exposto a 6 linhas terapêuticas que está com uma doença refratária que tem 75% de blastoma na medula, ele vai ter tempo de esperar, né? Então, acho que essa parte de acesso é algo muito importante para a gente. O fato de não ter um estudo comparador, acho que principalmente para mim, que não tem tanta experiência, me deixou um pouco perdido no quão de fato importante esses resultados são, sabe? Porque para mim foi um estudo bastante descritivo. Eu consigo perceber que são dados interessantes, mas eu senti falta de ter uma avaliação em outra terapia nesse contexto, né? E talvez mais para frente isso venha a acontecer, né? E eu não sei se é uma impressão só minha, é que apesar do follow-up curto,
você tem ali uma mediana de sobrevida estimada em 12 meses de 80%, mas uma mediana de sobrevida livre de evento em 12 meses de 40%, então até 60% desses pacientes, a maior parte desses pacientes vai ter algum problema no curso desse segmento. Então, pensa assim, cara, depois de 12 meses, quando a célula quimérica estiver sumindo, quando a gente já não tiver expressão dessa célula quimérica, o que vai acontecer com esse paciente? E se a doença recaiu, o que a gente pode fazer, sabe? Como o Kito falou, o transplante tinha sido colocado e aparentemente na segunda consolidação, o segundo transplante, na verdade, não alterou o padrão de sobrevida. Não sei se isso é suficiente para entender o papel do transplante alogênico. O segundo transplante alogênico no paciente que foi exposto a CAR-T, talvez seja algo a se explorar, porque eu fiquei com essa pulga atrás da orelha de que, beleza, eu vou conseguir induzir uma resposta satisfatória, mas eu não sei quanto tempo essa resposta vai sustentar, e a impressão que eu tenho é que esse paciente eventualmente vai recair. Eu acho que é o que eu posso contribuir. Valeu aí. Obrigado. Que o Rafa falou os principais pontos que também estão associados às minhas principais características do estudo. É um estudo quase 1/2, né? Que na verdade é multicêntrico, mas a gente tem colocado esses pacientes, assim, que igual o Rafa já colocou, são pacientes em geral politratados, já requerem ser tratados, a maioria fez bridging therapy, mas você vai ver que boa parte dos pacientes ainda manteve sem remissão morfológica. Então você vai ver que quando você olha a coorte da IDA é realmente a maior coorte de tudo. E em relação ao número, né, dos pacientes que foram submetidos ao Obe-cel, achei interessante, porque eu acho que a lógica do CAR-T é isso, né? Você começou com o CAR-T, que ele pode gerar maior efeito colateral, melhor alteração, ou ICANS, ou CRS, ou eventos colaterais em gerais, e você talvez atuando na onde que ele, no receptor, ou na chain, né, que eles chamam de variable chain, que você conseguiria fazer uma ligação mais intermediária e poder possibilitar diminuir esses efeitos colaterais e aumentar a tolerância. Eu acho que o principal ponto, igual o Rafa falou, ele é um estudo extremamente descritivo, separado pelos efeitos colaterais ou separados pelo perfil de pacientes. Os pacientes desse estudo, a mediana foi de pelo menos 2 tratamentos prévios, né? E você vai ver, somando quem foi exposto a INO e exposto a plina, acima de 50% deles foi exposto a terapias ou anti-CD19 ou anti-CD22 previamente, e já era, ou seja, uma doença bem refratária com terapias mais novas. O fato de ter feito o CAR-T nesse caso, eu também sinto falta, obviamente, essa do R2, mas de poder comparar isso de uma maneira mais pura. O CAR-T, o Kito colocou super bem, que a gente tem ali o Brexo, pode ter um perfil parecido, mas não dá para a gente comparar ambos os estudos. O fato da gente ter também, nesse perfil de pacientes, 40% deles, acima de 40%, na verdade, já tinham feito transplante alogênico previamente como tentativa de consolidação, e mesmo assim refratários nesses casos. 20% deles tinham doença extramedular, então o perfil de paciente ruim. Quase 30% deles eram Filadélfia positivo. Então acho que tudo isso também são fatos que podem auxiliar na piora da resposta. Eu vi que ele coloca como critério de inclusão que ele tem que ter um MCT19 positivo, né, por conta do valvo. E o que eu achei de interessante que no final ele coloca os pacientes que tiveram, eles foram colocar, ver se tinha a célula no CAR-T. Os que tinham ainda a célula do CAR-T, em geral, eles recaíam com blasto CD19 negativo, e os outros, em geral, recaíam com CD19 positivo. Assim, é um estudo que, para mim, pode ser que no futuro a gente tenha uma validação e tudo. Acho que talvez outros CAR-Ts possam seguir a mesma lógica de mudar o cincho ou colocar uma afinidade um pouco mais intermediária para justamente minimizar o efeito colateral, se isso for viável, sem afetar de qualquer maneira a resposta. Mas ainda, para mim, é muito no início, assim. Eu acho que, primeiro, alguns pontos, assim, acho que, só para relembrá-los, que acho que é sempre importante, que toda vez que a gente fala de um estudo fase 1/2, o que é o estudo fase 1/2? Qual que é o objetivo do estudo fase 1/2? Pode ser você, Rafa, que está... A gente vai avaliar a segurança da
fase 1 a gente vai avaliar a segurança da medicação e a fase 2 a gente vai estudar essa medicação em um grupo maior de pacientes em braço preparador. Tá, é mais ou menos mesmo. Fase 1 a gente avalia a dose do medicamento e a segurança. E fase 2 que a gente vai avaliar a eficácia e segurança, né? Então vai ter os primeiros dados de eficácia e segurança. Então assim, por que eu estou falando isso? Toda vez que a gente quer avaliar um estudo desse e tentar colocar ele no nosso contexto clínico, principalmente quando a gente já tem outras drogas aprovadas, dificilmente isso vai ser nossa terapia padrão, dificilmente isso vai bater alguma coisa, porque não é um estudo comparativo, tá? Então, o estudo fase 1/2 é isso, a gente está tentando achar a melhor dose da medicação, vamos ter algum dado de eficácia, mas não dá para falar que é melhor que nada, não dá para falar que vai ser nossa terapia padrão, justamente porque falta o braço comparador, falta a gente validar aquela medicação com o que a gente tem atualmente, tá? No caso da leucemia linfóide aguda, quando surgiu o Brexucell, na época não tinha nenhum tratamento para adulto com CAR-T, tinha só o Kymriah, que era até pacientes que é o Tizacel, que é até 25 anos, e o Brexucell veio para sanar uma necessidade não atendida, que era, não temos nenhum tratamento para leucemia linfóide aguda para adulto recaído refratário, adequado, né? E daí o CAR-T com o Brexucell mostrou que era uma possibilidade, e o número mágico para LLA é sempre o mesmo, é próximo a 40%. Os pacientes eles vão entrar em remissão e vão manter uma remissão sustentada, pelo menos mais que 3 anos, mais que 5 anos, até já tendo dado de resposta sustentada. Então, acho que o objetivo desse estudo do Odissel não era ser melhor que nada, é mostrar que ele como ele próprio coloca, ele possivelmente ele é menos tóxico e ele tem uma efetividade parecida. Dá para falar que é melhor? Dá para usar no lugar do Brexucell? Não dá para falar, são estratégias diferentes ali, porque são estudos diferentes e nunca foram comparados entre si, certo? Eu acho que só, qual que é o meu ponto, assim, acho que quando você vê o estudo de fase 2, é a extrapolação de excessiva de dados. É a gente comparar e falar assim, que nem o que você colocou no final, porque o próprio artigo põe isso, a gente teve de fato menos AICAS, a gente teve de fato menos CRS, e parece que a efetividade é muito parecida, mas são populações diferentes, né? Tá certo que eles pegaram uma população super tratada aí, né? Tipo, pacientes aí cheio de blasto, já com quase 6 linhas terapêuticas, mas mesmo assim é difícil você extrapolar e falar que é melhor, que é mais seguro. Para falar isso é no estudo fase 3. E uma coisa que aconteceu na hematologia foi assim, o primeiro CAR-T que surgiu foi para LLA em criança. CAR-T CD19, LLA em criança foi 2014, 15, sei lá, por aí. E daí hoje em dia a gente já tem estudo fase 3 para difuso publicado em segunda linha, enquanto para LLA ainda está nessa aí. A gente está pegando o paciente mais refratário e trazendo novos construtos ainda. Meio que ficou meio para trás a LLA, principalmente adulto, né? A gente está meio ainda defasado de dados clínicos em segunda linha, assim, de fato, em primeira linha, né? Eu sei que está rodando estudo, mas ainda o dado ficou mais para trás ainda comparado com o linfoma difuso, justamente por ser uma doença um pouco mais rara também, né? Você tem mais difícil de N, uma doença super agressiva, você demora muito para tratar, você te morre no meio do caminho, tem que fazer bridging, fazer hold, então a coisa tá mais lenta do que os outros dados, por exemplo, para mieloma, para difuso, a coisa tá andando muito mais rápido. Mas assim, acho que no final do frigir dos ovos, parece ser um CAR-T com um bom potencial, justamente pelo perfil de efeito colateral deles, mas até agora a cura continua sendo para 40% dos pacientes. E fazer halogênico depois, o Rafa até falou, não sei se precisa. Na verdade, ninguém sabe se precisa fazer halogênico depois para CAR-T LLA. Em média, eu revisei esse assunto até porque teve um caso aí que pediram avaliação e tal. Em média, o CAR-T ele melhora a PFS, o sobrevivimento global também junto, em uns 10% quando você faz halogênico depois do que não fazer. Então, tipo, em vez de 40% vão ter remissão sustentada de 5 anos, 50% vão manter remissão sustentada de 5 anos. E nos estudos, assim, até agora, meio que fica, tipo, parece que melhora a resposta, mas não ganha sobrevivimento global. Então, é uma coisa é muito tóxico, né? Porque CAR-T, halogênico pós-CAR-T não é fácil. Então, ainda é uma dúvida não respondida pela literatura médica. A minha tendência é, se é um paciente que parece ser um mal respondedor, é um paciente que, tá cheio de doença, você tá tratando, tá cheio de doença, você fez o CAR-T, que nem esses casos com acima de 25% de blasto, eu acho que ele não teria muita outra solução,
depois, então eu penso em consolidar colagênico. Agora uma doença que tava, é mais DRM, tá persistindo, talvez acho que só o CAR-T talvez dê conta, pelo menos a minha percepção, até baseado nessa curva que o Coquito mostrou, que menos 5% de blasto, a DRM, o PFS sustentada, aí já fica mais próximo de 60%, 70%, né? Então, pelo menos é o que eu penso, mas isso tá longe de ser consenso em literatura. Mas assim, eu achei mais interessante essa parte da dupla infusão, né? Eu acho que isso daí pode ser uma coisa que vai pegar, e é meio que um conceito que a gente está tirando aí dos biespecíficos, né? Talvez fazer uma dose menor previamente, ver se esse paciente vai ter um CRS, uma reação inflamatória mais grave, né? E depois você fazer uma dose maior para completar de fato a dose, né? Eu acho que, na verdade, o desenho desse estudo acho que pode pegar assim com a CAR-T e realmente levar até menos efeitos colaterais para os pacientes, né? E tornar a terapia mais segura, né? Eu acho que o grande X da questão, assim, que eu acho que esse artigo trouxe foi esse, assim. Não, concordo. Acho que essa questão de fazer speed de dose e tentar reduzir efeito colateral é algo que vem firme mesmo para pegar, assim, né? Talvez para os próximos estudos o pessoal tentar fazer mais isso, né? Reduzir toxicidade e manter efetividade. Alguém mais quer fazer algum comentário? Estudo fazer 1/2 geralmente é assim mesmo, né? A gente, legal, mas vamos ver o que vai dar. Mais ou menos essa é a ideia. E o filme hoje, Exterminador do Futuro 2, justamente porque a gente tem um novo CAR-T, um novo construto aí. É um filme melhor, parece ser melhor que o primeiro, ao meu ver. O 2 é melhor que o 1. E acho que esse CAR-T deve ser melhor que os outros aí, baseados em perfil de toxicidade. E vem aí pra matar ele no futuro. Mas tem que lembrar que o novo construto no Exterminador do Futuro é quem morre, né? Não quem mata. Não, é verdade. Mas o CAR-T uma hora vai morrer no corpo da pessoa, mas a leucemia vai morrer junto. Justo. Ele morre atirando. Morre atirando, exatamente. Isso aí. Bora trabalhar. Valeu. Bom dia. Tchau. Bom dia, tchau. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.